Boa noite a todos. Estamos aqui pela graça de Deus. Eu não sei onde eu estaria hoje se Deus não tivesse salvo a minha vida do pecado e da destruição. Não sei como contabilizar isso nas gerações futuras, os netos e outras pessoas que só vão me conhecer como um nome sem memórias. Eu creio que isso é igual para todo mundo. A graça de Deus é maravilhoso nesse sentido, mas tem graça de Deus em paralelo, que também causa incontáveis mudanças e faz muita diferença. Isso é ter uma igreja saudável, onde a verdade não é relativa, onde a autoridade é a Bíblia e onde os pastores ensinam fielmente, semana após semana, mês após mês, década após década. Nós não podemos contabilizar a mudança que isso vai fazer em muitas famílias e gerações. Nós damos graças a Deus pela vida do pastor Ciro e do pastor Tiago, que o único Deus vivo seja honrado e glorificado pelo seu trabalho e a sua vida e das suas famílias. Eu te convido hoje à noite a abrir as suas Bíblias em 1 Pedro capítulo 3. E eu te convido a ficar em pé enquanto lemos 1 Pedro 3, de 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outroras as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de Deus, da vida, para que não se interrompam as vossas orações. E que Deus abençoe a leitura da sua própria palavra infalível. Vamos orar. Senhor Deus, bendito o seu nome, Senhor, que estás por todas as coisas. Nós somos tudo que é o contrário do Senhor. Nós somos pecadores, nós somos escuridão, nós somos impureza e vergonha. Pecado e miséria preenchem os nossos dias, mas o Senhor é o nosso Criador. E somos a feitura das suas mãos. E o Senhor exaltou a sua misericórdia e graça sobre todas as coisas. Onde o pecado abundou, Senhor, a sua graça superabundou. E embora que nós pecamos além do alcance da ajuda de terra e céu, o Senhor, na eternidade passada, tomou sobre si e desenvolveu o plano de tomar carne, morrer em nosso lugar, por nós que desprezávamos o Senhor. Bendito seja o seu nome, nosso Salvador. O Senhor é paciente, o bondoso e longânimo para conosco, e é por causa disso que nós não somos consumidos. Senhor Deus, perante a sua palavra hoje à noite, pedimos que a sua palavra seja viva e eficaz para encorajar pecadores a ver a graça e misericórdia em Cristo e para dar segurança da salvação para aqueles que já estão em Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém. Podem se sentar.
Satanás é o inimigo de Deus, ele é um mentiroso e um enganador. A Bíblia, em João 8:44, afirma que quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E Satanás odeia a verdade de Deus, Satanás despreza a verdade de Deus, e ele domina e exerce o seu controle, ele rege com as suas mentiras. Romanos, capítulo 1, estabelece que toda a civilização, como um todo, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Nosso mundo vive debaixo de engano, de perversidade, de mentira. Todas essas mentiras têm influenciado toda a nossa produção intelectual sobre história e sociologia, filosofia, todas as coisas. Nada escapou do toque desse queda, desse pecado, dessas mentiras. Mas tem duas mentiras em específico que eles formaram os tempos em que nós vivemos hoje. A primeira delas é que a vida é aleatória. As coisas são do jeito que são, porque eles são do jeito que são. Não existe, na verdade, alguém que planejou isso, não existe alguém que está controlando isso. Você precisa definir o seu propósito. Você precisa definir o seu valor. Porque, afinal de todas as coisas, tudo é aleatório. E número 2, a segunda mentira que tem criado os tempos que nós vivemos hoje, é que a verdade é relativo. Então, a vida é aleatório, a verdade é relativo. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia não nos dá ensinamento confiável sobre o verdade e errado, vida e morte, moralidade e imoralidade. A verdade é relativa. Na verdade, você precisa achar e seguir a sua verdade. Porque você precisa decidir isso, porque ninguém sabe o que é verdade. E essas duas mentiras, eles caminham juntos. E você pode ver eles em cada lugar deste mundo. Eles estão tão estabelecidos que a civilização começa a odiar as pessoas que vão contra essas mentiras, que têm uma cosmovisão cristã. Essa civilização, eles ficam bravinhos, as penas ficam todos desarrumadinhos, porque nós não cremos que a vida é aleatória. E nós não cremos que a verdade é relativa. Nós cremos que o universo agora foi criado por Deus e é sustentado por Deus e governado por Deus. Tudo que nós fazemos tem um elemento moral, porque nós somos usando as coisas de Deus como o tempo que Deus tem nos dado. E nós somos profundamente convictos que a palavra de Deus é a Bíblia. Que a Bíblia fala a verdade. Em Gênesis 1, quando fala de criação, que a Bíblia fala a verdade em Isaías 53, quando fala sobre o Messias que viria, que ele fala a verdade em Mateus 1, onde uma virgem dá à luz a Jesus Cristo, Salvador do mundo, e que a Bíblia fala a verdade desqualificada em João 3, onde a Bíblia nos manda nascer de novo. A Bíblia é a autoridade final. A Bíblia é a autoridade inerrante. A Bíblia é a autoridade infalível. Autoridade absoluta. A única regra de fé e ordem sobre a história, quando ela fala de moralidade, quando ela fala de criação, quando ela fala do papel de homens e mulheres no lar. Ela é absoluta verdade.
Inclusive em Apocalipse 22, escuta o que está escrito em versículo 18 e 19. Ele fala: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Em resumo, antes de fechar o cânon, tem esse último aviso, avisando para vocês, que não podemos mexer, não podemos acrescentar, nós não podemos negar a veracidade das Escrituras, rebelar, porque se fizermos isso, nós estaremos sob juízo divino. Agora, certo feito, um grupo de fariseus vieram a Jesus com a intenção de rebelar, com a intenção de questionar e rebelar contra a palavra de Deus. Em Mateus 19, nós vemos em versículo 3 a 6, vieram a eles alguns fariseus e os experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O problema era contemporâneo, divórcio nesse dia. Mas qual é a solução de Jesus Cristo? Ele relativiza. Ele fala: olha, na verdade, eu quero te dar uma solução baseado em cima da opinião popular, daquilo que te faz parecer mais santo. Não. Ele volta lá para Gênesis 1, para como as coisas deveriam ser, e estabelece que, olha, casamento não é aleatório. Casamento não é relativo. Não dá com suas palavras e suas manobras humanas desfazer o que foi feito em Gênesis 1 e 2. Também na Bíblia, falando em 1 Timóteo 2, Paulo também lidando com um problema contemporâneo. A mulher, versículo 11, a mulher aprende em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. De novo, o problema é atualíssimo. Por quê? Nós não reconhecemos pastoras. Elas não poderiam comunicar melhor com as irmãs? Elas não poderiam ensinar melhor e usar o dom que Deus talvez tenha dado? Paulo, ele argumenta não alinhando-se à última modinha. A solução que Paulo apresenta, estabelecida e fundamentada em Gênesis 1, 2 e 3. Não, diz Paulo, a vida e a igreja não é aleatório, não é alguma coisa relativista. Então, a razão por quê, isso foi tocado hoje de manhã, falando sobre Mateus, a razão por que o mundo odeia a palavra de Deus, que não ama a palavra de Deus, não é porque a palavra de Deus é de alguma forma obscura ou difícil de entender. João 3,19 fala: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, Cristo veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aquelas pessoas, aquele impulso que você talvez tenha no seu coração de esquivar, relativizar, dizer que você é autoridade sobre a sua vida, isso demonstra que você ama as trevas e você está sob o juízo de Deus. Então, hoje à noite, nós queremos olhar
falando de homens e mulheres, Cristo no lar, nós queremos olhar um pouco desse Gênesis que Paulo e Cristo usaram para entender como nós deveríamos viver. Eu gostaria de ver 3 coisas, 4 na verdade, com vocês. Primeiro, criados na imagem de Deus. 2, caídos na imagem de Satanás. 3, restaurados em Jesus Cristo. E em conclusão, eu gostaria de falar especificamente como posso saber se estou em Jesus Cristo. Vamos olhar em Gênesis capítulo 1. Criados na imagem de Deus. Gênesis 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é o que te destaca, o que te separa de todas as outras coisas. É isso mesmo que não pode ser isolado em prova genética e nem isolado em laboratório de pesquisa. Esse fato vai além do que a ciência pode explicar. Que nós somos feitos à imagem de Deus. Nós não evoluímos para ter a imagem de Deus. Nós fomos criados, feitos na imagem de Deus. O resto do universo veio à existência pela palavra de Deus, mas nós fomos feitos pelas mãos de Deus. Criados por mãos eternas, de componentes eternas, seguindo um padrão eterno. Nada no mundo compara com a criação de homens e mulheres. E tudo nesse universo perecerá. Tudo que existe hoje, aqui dentro, perecerá. Toda coisa verde lá fora, toda árvore, tudo que ocupa o céu, ocupa a terra, toda criatura no universo morrerá, voltará à poeira e sairá de existência. Olha como a Bíblia fala disso um pouquinho em 2 Pedro 3. Fala, os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasado, visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas. Todo aquele poder atômico que a palavra de Deus desencadeou para criar todo o universo debaixo da mão de Deus, tudo isso agora vai ser revertido. E tudo que é criado agora vai ser descriado, desfeito. Apocalipse coloca dessa forma: o universo recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Fechou, já era. O universo inteiro. Tudo nesse universo perecerá, menos você e eu, homens e mulheres. Por quê? Porque tem alguma coisa em nós que vai além do DNA, que é acima e além dos átomos, que é além da biologia em nós. E esse componente está em Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós não somos uma ideia, um insight que Deus tinha. Nós somos o auge da criação. Nós somos o topo da criação, criados para trabalhar junto com Deus, regendo o universo que Ele criou. Era o toque final no grande teatro que Deus criou para demonstrar a história da redenção. Nós fazemos parte central a essa história de redenção, onde Deus vai se mostrar compassivo e gracioso enquanto Ele busca uma noiva perfeita, gloriosa, sem mácula, para o seu amado Filho. Tudo isso em Gênesis 1 é para demonstrar essa grande história da redenção. Agora, perceba uma coisa, gostaria de chamar a sua atenção, que você foi criado na imagem de Deus e então veio a existir. Eu acho que o mundo inverte a ordem, né?
não sei aqui no Brasil, não posso falar com autoridade, mas pelo menos nos Estados Unidos, que até um pouco tempo atrás eles apoiavam o aborto, tá? Ele sempre fala dessa criança, dessa vida, desse ser feito na imagem de Deus, como um feto, não como uma pessoa. Mas a Bíblia, ele fala, olha, você não vem à existência e depois você vai se evoluindo durante a vida com faculdade e com casamento e você vai crescendo. Não, a Bíblia fala, olha, você é feito na imagem de Deus e então você começa a existir. O seu trabalho não vai te fazer nem mais, nem menos na imagem de Deus. A sua família não vai te fazer mais ou menos a imagem de Deus. O número dos seus descendentes não fará. A sua influência social, as suas características únicas não fazem vocês mais ou menos na imagem de Deus, porque vocês são criados na imagem de Deus. E então, existem. E mesmo antes de você aparecer neste mundo, você é criado na imagem de Deus. E é essa imagem que te dá o valor como ser humano. É essa imagem de Deus. Por isso, mesmo que nós usamos termos para nos distanciar do infanticídio, cada um é responsável pela morte de um ser humano feito na imagem de Deus. E prestarão contas. Prestarão contas. Mas eu gostaria que você note algumas coisas aqui em Gênesis 1, 26. Primeiro, Deus se torna pessoal. Versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, em Gênesis 1, versículo 3, 6, 9, 11, 14 e 20, tem aquele verbo impessoal no hebraico, haja, 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 seja feita, venha à existência e ouve. Você vê que Deus não está pessoalmente e intimamente ligado com a criação do mundo. Ele fala, exista, e existe. Mas em Gênesis 1, 26, Deus se torna pessoal, não é? Ele agora fala, esse forma plural, pessoal, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Entenda que Deus nunca existiu como um Deus distante, solitário, isolado de todas as coisas. Deus sempre existiu em eterno relacionamento com Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, eles estavam em conversa antes do mundo existir, e nós temos registros dessas conversas. Começando aqui em versículo 26. Antes de nós existirmos, nós temos esse relato. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem está falando aqui? A Trindade, a Divina Trindade está falando aqui. Mas o que é que ocupava a conversa da Trindade pelas eternidades passadas? E a resposta, pelo que entendemos pela Bíblia, é justamente a redenção. Olha em Apocalipse 13, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Pelo tempo que nós temos Gênesis 1 começando, já tem duas coisas em existência. Primeiro, livro da vida. E 2, Cristo, nosso Cordeiro. Isso antes do mundo existir. Ele fala desde a fundação do mundo. Outras versões vão traduzir antes da fundação do mundo. Mas ambos são certos. O livro da vida existe e Cristo, o Cordeiro. Em Apocalipse 17, versículo 8, ele continua
Ele fala, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminho para a destruição, etc, etc. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Isso quer dizer que existia um livro onde nomes de pessoas de cada época e tribo e raça e nação, os nomes de pessoas que ainda nem eram criados, já estavam escritos neste livro da vida. Essa conversa é incrivelmente detalhada, não acha? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Poxa, deveria ter dado um trabalho para eles colocar o meu nome lá, né? David Creighton Gardner. Cada vez que eu preciso assinar alguma coisa, eles pedem o meu documento, porque simplesmente é muito difícil. Mas, olha lá, Paulo, ele joga a sua cartola na rodinha com essas palavras de Efésios 1:4. Ele fala, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Escolhidos quando? Antes da fundação do mundo. Por que escolhidos? Para sermos santos e irrepreensíveis perante mim. Perante ele, desculpe. Então, olha essa grande ideia. É o momento da grande ideia central. Pensa comigo. Deus amou perfeitamente o seu Filho e queria demonstrar o seu amor a ele, que ele tem para esse segundo membro da Trindade. E ele determina que ele vai fazer isso de uma maneira incrível, que ele vai buscar uma noiva para esse seu filho amado. Entende? Estamos falando do que está acontecendo antes da criação do mundo. Essa noiva seria noiva perfeita, composta de homens e mulheres redimidas. E ele traria essa humanidade redimida para a glória, para estar com Ele, e Deus Filho e Deus Espírito Santo em perfeita comunhão e harmonia para toda a eternidade futura. Isso era o plano. Agora, se isso foi o plano, nós podemos perguntar, por que ele simplesmente não começou em Apocalipse 22? Por que toda essa coisa de Gênesis até Apocalipse, criação, queda, morte de Cristo? Por quê? Era necessário. Absolutamente era necessário. A criação do mundo era necessário. Por quê? Porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Em Romanos 1:19, nós temos, olha, porquanto o que de Deus pode se conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Deus, ele mostra o seu poder. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Como nós vemos isso? Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Criar o universo inteiro e tudo o que nele há é justamente para colocar em lugar o palco onde Deus iria se revelar a homens e mulheres. E ia demonstrar a eles que Ele era o Deus poderoso. Você olha a criação e você vê o poder de Deus nos relâmpagos e nos trovões e bilhões e incalculáveis galáxias que estão assim girando. Só o nosso planeta está andando mais ou menos 30 quilômetros por segundo, e todos esses outros planetas e corpos celestiais, e nada está colidindo. Por quê? Porque Deus é sábio. Deus tem esse poder. Deus tem esse controle sobre todas as coisas. Mas aí nós vemos uma flor, e nós vemos como Deus também pode criar coisas grandes, mas também Ele pode trabalhar com incrível delicadeza em coisas pequenas, coisas que nós nem enxergamos como olho nu. Está tudo lá perfeitamente desenhado, feito, por causa da sabedoria de Deus. É isso
que Deus coloca a nosso olhar na criação. Mas, aonde na criação eu posso achar redenção? Aonde na criação eu posso achar misericórdia e graça? Nós não podemos. Não podemos. Isso somente através de revelação espiritual. Nós vemos graça, nós vemos misericórdia, bondade e longanimidade. Através de milhares de páginas, nós encontramos um Deus que coloca a sua graça e misericórdia revelado para pecadores. E Ele redime eles. E Ele ama eles. 2 Timóteo 1:9 diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Você entende? Se nós não tivéssemos a Bíblia falando que esse chamar, essa vocação, essa salvação é através da própria determinação e graça, se nós tentássemos entender a salvação através das obras da criação, nós chegaríamos à conclusão que eu fiz alguma coisa e, portanto, eu sou salvo, e isso é completamente errado. Deus fez. Eternidade passada. Deus determinou desde a eternidade passada, em Gênesis 1, que Ele iria criar todas as coisas, que Ele criaria você e eu, e então salvaria pecadores. E Ele traria esses pecadores à glória, como a noiva redimida para o seu filho, para amar, servir, adorar o seu filho para sempre, e sempre, e sempre eternamente. Ele precisava nos criar? Não, mas criou. Ele precisava nos salvar? Não, mas Ele salvou. E Ele criou este universo para mostrar essa história redentiva. Em Gênesis 1, versículo 26, eu quero destacar outra coisa, que é ser criado na imagem de Deus tem algumas coisas importantes. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso quer dizer que nós, acima de tudo mais, nós temos a capacidade de ter relacionamentos e negociar e navegar esses relacionamentos através da comunicação, como Deus. Eles estavam em relacionamento os três, eles usavam palavras para comunicar, eles preservaram palavras para comunicar conosco, e nós, na imagem de Deus, temos esses relacionamentos. Nós vivemos e nos movemos em relacionamentos. E nós, como pessoas, fomos criados para um relacionamento superior a todas as coisas. O relacionamento com o próprio Deus, com a própria Trindade. Deus nos salvou e Ele nos criou e fez como que nós poderíamos conhecer Ele, obedecer Ele e adorar Ele, para Ele estar em diálogo conosco através da sua palavra e nós em diálogo com Ele. Mas isso nos traz o nosso segundo ponto. Caídos na imagem de Satanás. É justamente essa comunicação e relacionamento que Satanás ataca em Gênesis 3, versículo 8. Desculpe, de 1 a 4. Gênesis 3, 1 a 4. E assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Putz, desde lá, é relativo, é aleatório. Mas eles comeram. E qual foi a consequência desse comer? O jardim não desapareceu. Eles não morreram fisicamente. O que aconteceu foi aquele rompimento de relacionamento do povo criado com o Deus Criador. Acabou. Nós vemos isso em Gênesis 3, 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Não querem estar mais com Deus. E pior,
Eles nem sabiam que Deus era o Deus misericordioso, que já iria resolver o problema da nudez com o sacrifício de animal inocente. Porque eles não tinham ainda a revelação especial. Deus foi lá e fez, e mostrou para eles: eu sou o Deus que perdoa os pecados. Deus nos criou para estar em relacionamento e comunicação com Ele, mas no pecado o homem escolheu e ainda hoje escolhe o que agrada os seus olhos, o que agrada os seus próprios sentimentos, os seus próprios prazeres. Isso é criados na imagem de Deus, caídos na imagem de Satanás. E por causa desse pecado, somos incapazes de ter relacionamento com Deus. Que nos traz para o nosso terceiro ponto: restaurados em Jesus Cristo. Queiram abrir as suas Bíblias em João 17. Eu vou dar uma rajada de versículos aqui de João, não precisa abrir, mas nós temos um tema recorrente no Evangelho de João. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Cristo falando: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou, diz Cristo, o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E aquele versículo que nós estávamos memorizando o mês passado, João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está vendo essa repetição da palavra vida, vida, vida? Certo? Segura essa ideia na sua cabeça. O que é essa vida eterna? João 17, olha assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que deste. O que é vida eterna? Entenda, João 17 está falando: Cristo tem a autoridade e o poder de dar vida eterna. E Ele vai definir para nós o que é a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nosso conceito de vida eterna é em oposição à vida temporária. Vocês vão viver até uns 80, 90, alguns 100 anos. Eu provavelmente vou chegar a 42, mas tudo bem, não tem problema. Mas a vida eterna não é esse contraste, eterna e temporário. A vida eterna, nós todos vamos gastar a eternidade em algum lugar. A vida eterna não é sabendo sobre Deus. Eu posso fazer seminário, eu posso saber mais de Deus que Calvino e os reformadores, eu posso ser extremamente articulado e convincente e influente nas minhas palavras sobre Deus. Isso não é vida eterna. Saber sobre Deus, estar aqui hoje à noite, ser membro de uma igreja, não é vida eterna. A vida eterna, Jesus disse, versículo 3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é vida eterna. Isso é relacionamento. Isso é comunicação como Deus Criador. E isto é o que Jesus tem o poder e autoridade para reestabelecer, de dar a vida eterna. A vida eterna é conhecer Deus. Em Jeremias 9, versículo 23 e versículo 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Nós fomos criados, fomos feitos, biologicamente programados para gloriar-se, empolgar com alguma coisa. Sexta-noite,
Brasil e Marrocos. Eu assisti o jogo e a minha esposa estava escalando as paredes porque Hendrick não entrava em campo. Ela foi criada para se empolgar em alguma coisa, mas o quê? Jeremias diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Isso não é suficiente para você se empolgar. Nem o forte na sua força. Isso não dura mesmo. Nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, aquele que se empolgar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que sou o Senhor. Somente aquele propósito original pelo qual nós fomos criados é satisfeito em Jesus Cristo, onde nós podemos estar em relacionamento, onde nossos corações podem explodir de orgulho, gloriar-nos, falar, esse é o Deus que me salvou. Você pode ter riqueza, sabedoria, força, o que tiver. Hendrick pode entrar em campo. E mesmo assim, a sua vida ser uma tragédia patética. João 1,10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. João 17,25. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. E Gálatas 4, versículo 8, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não o são. O que faz a vida ter sentido é justamente servir alguma coisa maior do que a própria vida, servir o Criador. Por isso, Jeremias 9, 24 fala, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Agora, esse conhecimento de Deus não é somente nosso privilégio, mas também é a nossa ambição, é a ambição de todo cristão. Quando Deus converte alguém, Ele não muda o temperamento da pessoa, Ele reorienta o temperamento da pessoa. E nós vemos isso na vida de Paulo. Paulo foi um perseguidor, usava toda essa energia para matar, prender, destruir, torturar, crescer. E aí, convertido por Cristo, e o que acontece? Toda essa energia agora é reorientado para que Cristo, o nome de Cristo, seja conhecido. Deus não muda os temperamentos. Não tem temperamento mais santo do que outro. Tem temperamento mais agradável, com certeza. Mas mais santo não existe. O que existe é reorientação. Mas, em Filipenses 3, ele nos escreve, versículos 7 e 8, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas. E as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Estão comigo, povo de Deus? Nós temos Paulo velho, Paulo cego, Paulo deformado. Em poucos meses, a cabeça de Paulo seria degolado. E ele nos dá uma lista em 2 Coríntios, nós não vamos olhar, mas ele fala, olha, 5 vezes recebi dos judeus quarentenas de açoites menos 1, 3 vezes fustigado com varas, noites, assim, em naufrágio 3 vezes, noite e dia passei na voragem do mar, perigos, salteadores, e judeus e tudo isso. Isso é Paulo. Tinha um momento que ele foi apedrejado e os judeus falam, terminamos aqui. Ele já era. E ele ainda está vivo. Isso é o Paulo que está escrevendo essas palavras. O Paulo que realmente perdeu todas as coisas. E, versículo 8. Sim, ele fala, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele não está falando, irmãos, eu estou empolgado que um dia lá no futuro eu conhecerei a Deus. Ele está falando, irmãos, estou empolgado, velho, limitado como eu sou, porque eu conheço agora esse Cristo Jesus.
Versículos 12 a 14, ele fala, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Paulo está dizendo, tudo isso, a minha fidelidade, o meu serviço a Cristo no passado não interessa. Vou me esquecer disso. Tem uma coisa que eu estou indo atrás. Prossigo para o alvo. A minha fidelidade no passado não significa nada. Eu estou prosseguindo para alvo. Ele não fala, eu fiz tanto e agora é vez de outros. Não, ele fala, olha, com licença, eu estou indo completamente atrás do meu Senhor e Salvador para conhecê-lo mais. Irmãos, isso é a característica de um convertido em Jesus Cristo. Alguém que prossegue para o alvo. Eu gostaria de concluir com vocês falando seriamente sobre como você pode saber se está de fato em Jesus Cristo. Que você conhece Deus e não somente conhece sobre Deus ou acerca de Deus. Que você de fato é convertido e não somente alguma pessoa que está enganando-se a si mesmo, acreditando em uma mentira que você mesmo conta para si mesmo. Podemos olhar isso juntos? Nós vimos criados na imagem de Deus, caídos na imagem de Satanás, restaurados em Jesus Cristo. E agora, como posso saber se estou em Cristo Jesus? Isso é possível. É possível ter a certeza, sem dúvida, que você é filho de Deus. Que você pode falar isso com confiança e segurança e ousadia. Eu sou filho de Deus e eu quero te dar objetivamente, não vagamente, não generalizadamente, objetivamente, especificamente hoje à noite, como você pode saber se você está em Jesus Cristo hoje à noite. Olha comigo em Romanos 8. Vamos olhar lá rapidinho. É o último texto que nós estaremos olhando. As mãozinhas do relógio já estão acenando para mim. Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A Bíblia é categórica. Você está em Cristo? Você tem o Espírito. Quem não tem o Espírito Santo, não está em Cristo. Ninguém nesta igreja, ou na história da humanidade, ninguém teve mais do Espírito Santo do que você. Ninguém tem acesso à intimidade mais próximo a Deus do que nós. Porque o mesmo Espírito que estava em Paulo, os apóstolos, os discípulos, dos pais da igreja, está em nós hoje. Você pode conhecer Jesus tão profundamente e intimamente como qualquer um dos heróis cristãos da história. Porque é o mesmo Espírito, revelando o mesmo Jesus. E nós sabemos disso porque Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. A fórmula não vai mudar. Não vamos descobrir em 2026, gente, uma nova maneira de conhecer a Deus. Não existe. Espírito Santo apenas. E o que o Espírito Santo está fazendo? Olha o versículo 16. Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica como nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele quer que você tenha segurança. E ai daquelas religiões que mantêm o seu povo desequilibrado para manipular eles através do medo. O Espírito dá confiança. Dá confiança. A herança teológica de onde eu vim tinha muita pregação boa, mas muita coisa geral, vago. E nessas brechinhas, ansiedades crescem. E o Espírito Santo, inspirando o apóstolo Paulo, em Romanos 8, está falando, olha, eu vou testificar com o seu Espírito que somos filhos de Deus.
Como ele faz isso? Qual é a prova objetiva que ele usa? Olha a primeira coisa em 13 e 14. Romanos 8, 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, caminha para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito está guiando. Mas o que significa que o Espírito está guiando? Isso quer dizer que o Espírito está me guiando para ir para uma faculdade específica. Ou que o Espírito Santo está me guiando para casar com uma pessoa, divorciar com minha esposa, e olha, o Espírito me disse, então não é para vocês falar mal, porque o Espírito me disse. Não. Olha, se pelo Espírito, versículo 13, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Romanos 8 está dizendo que aqueles que têm o Espírito são guiados pelo Espírito. E aqueles que são guiados pelo Espírito estão guiados especificamente para odiar o seu próprio pecado e fazer guerra contra a carne. Se você vive de acordo com os seus prazeres, se você fica em pecado, se você se acomoda, se você faz as pazes com o seu pecado, gente, é quem eu sou. Sempre foi, nunca vou mudar. Acabou para você. Já era. Você não é convertido e nunca foi, se é que você acha que você era. Eu não estou dizendo que você precisa chegar a um nível assim específico de sucesso contra o pecado. Tem homens que às vezes eu converso que têm mais de 80 anos, quase 3 vezes a minha idade, né? E eles estão falando que durante a sua vida inteira o mesmo pecado eles precisam lutar contra constantemente. Isso não é prova que você não é filho de Deus. É esse lutar. Eu não estou dizendo que você deveria fazer guerra contra os pecados de outros. Não aguento o que a política está fazendo. Não aguento. Isso aí não está certo. Não. Quem é guiado pelo Espírito Santo faz guerra contra o seu próprio pecado. Isso é uma ação. Todos os verbos em Romanos 8, 13 e 14 são no presente contínuo, contínuo, contínuo. Nunca para, até que chega lá no céu. Eu estou dizendo que você deveria fazer guerra contra os pecados no seu relacionamento com a sua esposa ou o seu marido. Eu estou dizendo que você precisa fazer guerra e ficar bravo com os seus pecados de preguiça quando o assunto é ensinar eles o caminho do Senhor. Você deveria ficar bravo e fazer guerra contra a sua concupiscência e as suas mentiras. Isso é marca objetiva de quem está sendo guiado pelo Espírito. A segunda coisa em versículo 15 e 16. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica como nosso espírito que somos filhos de Deus. Você encontra diariamente, regularmente, vindo de dentro de você, esse clamar, Abba, Pai. Paulo, ele poderia somente ter falado Pai, mas ele coloca esse prefixo antes, que é íntimo, que é fofa, que é doce, que é no aramaico, ele fala, olha, Abba, Pai. Como nós diríamos, uma criança, quando nem consegue formar frase, corre para os pais e consegue falar, papai. É esse o sentido de Abba, Pai. E isso está vindo de dentro do seu coração. E Paulo, ele fala, clamamos para carregar aquele autenticidade, genuinidade emocional, íntimo, sinceridade. Falando, Abba, Pai. Não é o formalista que vem aqui e fala, Pai, te dou graças que eu não sou como os corintianos. Eu estou dizendo que dentro de você
está vindo um desejo de longanimidade, uma expressão não para um Deus, uma figura de pai vazio, mas é intimamente pessoal, falando: Pai, eu preciso de Ti, eu Te amo, me ajuda, eu dependo em Você, o que eu faria sem Você? Somente cristão experimenta isso. Então, marcas que você é realmente convertido, você odeia o seu pecado, e você recorre a Deus instintivamente. Terceira coisa, ele fala em versículo 17: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que significa essa frase aí? Se com Ele sofremos. A ideia não nos é estranha, porque tem vários versículos onde Cristo fala: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz, siga-me. Todos, quanto Paulo afirma, querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. 1 Pedro 4 diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Então, o conceito de sofrer faz parte no Novo Testamento. E Paulo, em Romanos 8, versículo 17, ele fala: se com ele sofremos. Isso é uma qualificação, isso é uma prova que você está em Cristo. Agora, como é que eu sei que esse sofrimento? Será que eu preciso achar alguém que odeia o cristianismo e riscar o carro dele e sair dando risada para que eles venham me perseguir, para que eu possa falar, dormir hoje à noite falando: Deus, eu sofri pelo seu nome? Não, não é isso que ele tem em mente. Olha em versículo 18 e 20, até o versículo 23, o resto desse parágrafo. Ele fala: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo está dizendo que esse sofrer, que ele trata em versículo 17, não é perseguição. É simplesmente o seu corpo sofrendo as consequências da queda. É o rim que começa a funcionar mal, é o vista que começa a ficar fraca, a perda de escuta, toda a gloriosa criação de Deus sendo desgradado por causa dos pecados. Todo mundo vai sofrer, todo mundo aqui vai sofrer, e ponto. Mas Paulo está dizendo: olha, se somos filhos, versículo 17, se com ele sofreremos, também com ele seremos glorificados. Você está disposto, hoje à noite, para estar com Jesus Cristo, nos tempos bons e nos tempos ruins, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença? É isso que ele está falando aqui. Algumas pessoas, eles vão olhar para isso e eles falam: eu acho desnecessário o sofrimento para pegar a minha herança. Eu acredito que as coisas eu deveria viver a minha melhor vida agora e não ficar esperando. E Paulo está dizendo: não, a melhor vida vem depois. Agora é sofrimento.
E é por isso que pessoas caídas como você e eu, nós, vez após vez, entramos em tribulação e dificuldade, porque se não fosse assim, se Deus não tirasse de nós os confortos, aquilo que nós amamos dos prazeres, do conforto, dos prazeres físicos, nós esqueceríamos dele. E ele vem e ele tira, mostrando-nos que ele realmente nos conhece. Ele é nosso Pai. E ele disciplina os seus filhos, e o seu sofrimento é diferente da minha. Mas todos nós sofremos. E você fica bravo com Deus e fala: olha, se você vai me fazer sofrer, eu vou embora. Eu vou pegar os meus brinquedos e o meu Pampers, eu vou brincar em outro canto da sala. Se é isso como você trata os seus filhos, estou fora. Não quero sofrer. Paulo está dizendo que essas pessoas não conhecem Cristo. Nunca conheceram Cristo. É como se você ficasse bravo com o seu médico por um diagnóstico sério. É como se você ficasse bravo com o cirurgião que vai arrancar um pedaço, um bifinho de você, para que o resto de você sobreviva. Não faz sentido. O cristão, ele não sai da clínica de Deus bravo e revoltado. O que o cristão faz? Ele fala: Pai, odeio o meu pecado mais do que odeio a perda desses prazeres que você tem tirado. Abba, Pai, faz a sua vontade na minha vida, hoje e para sempre. Vamos orar. Bendito seja nosso Deus e Pai, continua a derramar os benefícios sobre o seu povo. O Senhor nos elegeu, o Senhor nos criou, o Senhor nos chamou e nos justificou, santificou, e um dia, Senhor, haveremos de ser glorificado contigo. O Senhor viveu e morreu por nós, e temos nos dado bênçãos nesta vida, e a promessa de uma vida com mais bênçãos para a eternidade contigo, Senhor. O Senhor tem nos alimentado com a sua palavra. Senhor, faz a sua palavra crescer em nós, até que a nossa obediência alcança a medida do seu amor. Senhor Deus, é tudo sobre Cristo, e nós queremos somente exaltar Ele em nossas vidas, com tudo que nós temos, hoje e para sempre, contar tudo o resto como nada. Senhor Deus, que Ele seja glorificado em nossas vidas. Amém. Pastor Tiago.